O martírio continua, o desespero continua. Eu não aguento. Fala aí, seus peixão. Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo. Vamos falar aí do empate na Vila Belmiro. Santos 1, São Paulo 1. O Santos não jogou bem, tá? Poderia ter vencido o jogo? Poderia. Teve lances capitais esse jogo? Sim. 2 pontos principais. O Adonis Frias tinha que ter sido expulso. E teve pênalti claríssimo no Miguel no segundo tempo, ignorado pelo Daronco na frente dele, pelo VAR e pela transmissão. Que eu vou falar disso quando chegar nesse ponto. Mas deixa o seu like aqui, é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E finalmente, a torcida organizada do Santos se manifestou criticando o presidente do Santos. Finalmente. Demorou muito tempo. Muito tempo. Teve muita paciência. Mas finalmente se manifestou. Né? Isso é importante. Tem que criticar mesmo. Tem que pegar no pé de quem realmente é culpado da situação do clube estar assim. Né? É muito fácil apontar os canhões por treinador, que merece crítica sim, e elas vão ser feitas. Mas o time é muito desbalanceado, capenga, envelhecido. Não queria ter razão, mas tô com a razão, infelizmente. Time envelhecido, né? Um time cheio de jogadores com mais de 30 anos, com salários extremamente altos, contratos muito longos, tudo montado pelo presidente atual do Santos. Não dá para ele pegar essa situação e colocar a culpa em seu antecessor, coisa que ele faz pra cacete, né? Como a última nota dele fez também, né? Mentiroso e medroso, né? E não consegue, não tem a hombridade de admitir um erro quando tá errado, né? Nem para falar, caramba, estamos fazendo um trabalho ruim, vamos melhorar a partir de agora. Não, tá? Então, dito tudo isso, para ficar muito claro, a culpa 90% do que está acontecendo atualmente é do Marcelo Teixeira. 90%. Aí você pega os outros 10% que sobram, você pode botar aí mais 7% no Alexandre Matos e nos puxa-sacos do Marcelo Teixeira e 3% no Vojvoda, tá bom? Para ficar bem claro qual que é a minha intenção aqui, né? Porque tem gente aproveitadora na internet, é complicado, né? Adoram falar, já tinha gente falando que eu tava puxando o saco do Marcelo Teixeira porque eu critiquei a escalação do Vojvoda. Vocês Mas, vamos lá. Santos 1, São Paulo 1, na Vila Belmiro. Gol de Zé Rafael para o Santos e gol do Caleri para o São Paulo, numa falha de marcação de Escobar e João Basso. Sim, João Basso entrou em campo hoje. Pois é, ele esteve em campo hoje. Não jogava desde o jogo contra o Botafogo, se eu não me engano, no segundo turno do campeonato do ano passado, com o Kleber Xavier ainda. O Vojvoda não tinha escalado o Basso. Fraco, né? Pois é, não precisa de zagueiro, não tem uma notícia de zagueiro, mas tomara que não tenha notícia e ele apareça. Mas precisa de zagueiro bom para ser titular. E, por favor, que não seja com mais de 30 anos, que é a tendência dessa diretoria fazer. Só consegue contratar jogador com mais de 30 anos, dando 3, 4 anos de contrato, né? E vamos lá, mais um ano de Tiquinho Soares aí, né? Tem contrato até o fim de 27 e tem 35 anos. Bom, escalação inicial. Tudo bem, né? Soltou a informação de que jogadores estão com a dosagem de minutagem, né? Caso do Igor Vinícius, caso do Vinícius Lira também, e que tinha que ter um cuidado e etc. Mas né, é difícil, cara. A gente foi com o Mike e Escobar de titulares. E eu vou falar, eu sou muito crítico ao Escobar. Apesar de achar que ele até falhou na marcação do cruzamento para o gol do São Paulo, eu acho que ele não fez uma partida pavorosa, não. Eu acho que ele fez uma partida até boa, tá bom? O Mike também é fraquíssimo, mas também não acho que fez uma partida pavorosa. Eu acho que fez uma partida até segura, pro que a gente espera do Mike. Pro que foi o Mike no Santos até esse jogo, ele jogou bem. Tá? Entendo o que eu estou dizendo. Até o que ele jogou até agora no Santos, hoje o Mike jogou bem, o que é muito pouco perto do que o Santos necessita de atuação. Tá bom? Para ficar bem claro, eu não estou elogiando o desempenho do Mike. Estou falando dentro do critério Mike com a camisa do Santos. Tá bem claro? Beleza. Não gostei da escalação inicial com relação a isso, tá? De resto, eu acho que era o que dava para fazer.
né? Eu sou total a favor do Gabriel Bontempo ter mais de minutagem. Ele até entrou no segundo tempo e eu acho que depois que ele entra com ele, com o Miguel, o Santos tem um pouquinho mais de mobilidade no meio de campo, um pouquinho mais de incisividade e um pouquinho mais de controle. Conseguiu tirar o controle absoluto que o São Paulo estava tendo no segundo tempo depois das mexidas do Crespo. Tá bom? Então, gostei da entrada dele. Nem tudo o que o jogador fazer é só com a bola nos pés. A imposição física, a mobilidade dentro de campo é importante. Tal qual o Marcos Antônio e o Lucas conseguiram dar ao São Paulo a partir do momento que eles entraram. Tá bom? Nem todo momento pegando na bola, mas a mobilidade que eles dão no meio de campo é muito importante e isso aconteceu com o Miguel e o Gabriel Bontempo. Tá bom? Enfim, seguindo aqui, meio de campo, eu acho que até aceitável com o João Schmidt, Zé Rafael, Menino e Barreal. Barreal jogando de meia esquerda, o Menino jogando de meia direita, e aí tentativa do Vojvoda de ter um 4-4-2, que eu até achei interessante, tendo o Rony e o Gabriel na frente. Foram poucas chances na frente. Eu acho que o Rony, não gosto dele, eu acho ele um jogador fraco, mas ele é um jogador que, perto do vigor físico do Lautaro, ele tem mais, ele é melhor que o Lautaro com a bola nos pés, tá bom? Só para fazer essa comparação, só para você entender. Mas ainda assim eu acho o Rony fraco. Porém, ele se dedica realmente bastante. Ele luta por cada lance, ele vai em cima do adversário, ele briga por cada momento, só que ele é um cara atabalhoado com a bola nos pés. Ele dá passes errados, ele erra a inversão de jogo, ele não consegue dar passes fáceis. Isso também está na conta do Rony. Ele entrega muito vigor físico, força de vontade, e o torcedor gosta de ver isso. Ele volta para fazer cobertura, até mais do que o Lautaro. Isso é importante, tá bom? Continuando, a dupla de ataque eu acho que foi razoavelmente bem perto do que se mostrou para a escalação inicial. O jogo em si, o Santos começa o jogo muito bem, e digo muito bem, dentro do que o Santos vem apresentando, faz os 20 primeiros minutos de controle, pressão alta, marcando em cima, tentando roubar a bola no campo de ataque, pressionando a defesa do São Paulo, fazendo o São Paulo jogar para trás, criando muita dificuldade para a saída de bola do São Paulo, coisa que o Vojvoda fez no Campeonato Brasileiro também do ano passado, fazendo essa força física na marcação em linha alta. Só que o Santos pouco produz, né? Ele fica em cima, ele cria número, mas ele pouco produz. E aí vai muito do trabalho do treinador. Essa falta de criação de jogadas, de finalização de jogadas, me incomoda muito. Muito. Né? Porque na teoria o Santos, tecnicamente, do meio para frente, tem jogadores de qualidade para criar mais chances ofensivas. E a única chance que foi criada acabou sendo no impedimento do Gabriel, né? Que o Rafael faz um milagre, apesar do impedimento do Gabriel. Mas a jogada do Barreal pelo lado esquerdo é muito boa. Ele entra dentro da área driblando e não consegue finalizar. Eu acho que ele demora para finalizar. E aí o lance espirrado só para o Gabriel e o Rafael faz um milagre, porém o Gabriel é impedido. Depois dos 20 minutos, o São Paulo toma conta do jogo, do meio de campo, o Santos perde vigor físico, o Santos morre em campo a partir dos 20 minutos. Tenta compensar ali, marcando um pouco mais baixo, para tentar sair no contra-ataque, para aproveitar a velocidade do Rony, principalmente, e o Gabriel fazendo um pivô. Essa jogada quase sai algumas vezes, mas ela não consegue dar andamento, e o São Paulo vai criando chances, né? Até que cria algumas boas oportunidades, também sem pontaria o suficiente para abrir o placar. Numa dessas escapadas, tem o lance que eu vou falar agora, que é o do Adonis Frias. O Adonis, o São Paulo recupera a bola no campo de defesa. O jogador do São Paulo, se eu não me engano, eu não vou falar o nome, bom, enfim. O jogador do São Paulo faz um lançamento muito bom para o Caleri. A bola vai beirando a lateral, né? Ela vai pelo lado direito do ataque do São Paulo. E o Adonis Frias está sozinho com o Caleri no meio. No primeiro momento, eu achei que o amarelo estava de bom tamanho, mas eu tenho que ser honesto, né? E, cara, só para deixar bem claro, tá? Muita gente, quando eu faço uma crítica a que o Santos merecia tomar amarelo, ou tomar vermelho, ou foi beneficiado pela arbitragem, fica, você quer ficar bem com os torcedores de outros times. Estou no canal do Santos. 95% dos torcedores que entram aqui torcem para o Santos, tá? Se eu quiser ficar bem com os 5% que torcem para outros times, eu estou sendo burro. Não é esse o meu intuito, tá? Então, antes de usar esse tipo de argumento, só usa um pouquinho do cérebro antes, tá bom? Já tô me precavendo, porque com certeza, como falar, o Santos foi beneficiado nesse lance, vai ficar, nossa, tá querendo ficar bem. Isso não cabe, não faz nem sentido, tá bom? Eu só sou honesto, essa é a minha linha de análise. O Adonis Frias faz uma falta no meio de campo do Caleri, era o último homem, e acredito que essa jogada era uma clara chance de gol.
que eu acho que o Caleri chegaria na bola, ele poderia não fazer o gol, tá? Ele poderia perder o gol, o Brasão defender, chutar errado, tudo isso. Mas é uma chance clara e manifesta de gol, no meu ponto de vista. O que caracteriza expulsão. Tá bom? Então, no meu ponto de vista, depois de ver o lance de novo, no primeiro momento eu achei que era para amarelo, tá? Depois de ver o lance de novo, eu acho que era para expulsar. Foi dado o amarelo. E pelo argumento do amarelo e pelo que o Daronco, que é um péssimo árbitro, falou, é que a bola estava pela lateral, então não era uma chance clara e manifesta de gol. O que foi a recomendação diferente na análise da transmissão do PC de Oliveira, que vai de acordo com o que eu acho, tá bom? Mas enfim, o jogo seguiu e o Santos consegue fazer o gol. Justamente no lance do Adonis Frias, num chute de fora da área, que o Rafael vai mal do lance e o Zé Rafael pega o rebote e consegue abrir o placar. O Santos sai vencendo no primeiro tempo por 1-0. Volta para o segundo tempo. Quando o São Paulo mexe, né, o jogo muda completamente de figura, porque o São Paulo entra com o Luciano, com o Lucas e com o Marcos Antônio, que é um dos principais meio-campistas do futebol brasileiro, ele é muito bom, né? É um jogador que tem vários pulmões, né? E o São Paulo tem 3 jogadores que fazem isso: o Danielzinho, o Bobadilha e o próprio Marcos Antônio. Jogadores com perfis parecidos, de muita entrega no meio de campo, muito vigor físico. E o São Paulo cresce muito no jogo, quando a entrada do Marcos Antônio e do Lucas, principalmente, que eles dão uma mobilidade muito maior para o meio de campo do São Paulo. E o São Paulo começa a controlar o jogo, o Santos fica perdidinho no jogo, né? O time do Santos cai vigorosamente de força física, entra o Miguel no lugar do Zé Rafael, o Gabriel Menino vai puxado para o meio, o Miguel entra como meia-direita. E eu acho que o Miguel entrou bem, tá? Eu acho que o Miguel entrou bem. E aí vem o outro lance polêmico do jogo, no meu ponto de vista, que foi um pênalti claríssimo em cima do Miguel. Claríssimo. O Miguel dribla 3 jogadores do São Paulo, num curto espaço, né? E o jogador do São Paulo, acho que é o Luan, tá? Que ele já tinha entrado, se eu não me engano. Mas posso estar enganado. O jogador do São Paulo, ele fica na frente do Miguel. Beleza, ele cai na frente do Miguel. Só que essa queda na frente do Miguel, não é necessariamente ele vai lá e puxa a camisa do Miguel, ele chuta o Miguel, mas ele fica à frente do Miguel, o Miguel dribla ele, ele cai, e o Miguel não consegue passar por ele, porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O Miguel cai. E é pênalti, cara. E é pênalti. E o que mais, além do erro crasso, porque foi na cara do Daronco, foi na cara. O Daronco estava de frente para o lance. Tá? E a recomendação para o VAR é de ele não ser intervencionista. Tá certo? Só para deixar claro. O Daronco de frente para o lance não dá nada, manda o jogo seguir. O Gabriel reclama, o Miguel reclama, o Santos dá uma segurada, o Gabriel Menino fica ali no chão, tal. Nada acontece, o VAR não chama. E ainda o que mais me chama a atenção é que a transmissão simplesmente ignorou o lance completamente, como se não tivesse acontecido nada. Nada, eles ignoraram o lance, ninguém comentou. Ninguém, nem o comentarista, nem o narrador, ninguém falou absolutamente nada. O PC de Oliveira não se manifestou para falar, olha, esse lance é passível de revisão pelo VAR. Porque tem sim uma falta do atleta do São Paulo no jogador do Santos. Nada foi falado. Por isso que o torcedor do Santos ele se incomoda com certas coisas, porque o lance do Frias ele foi passado, foi analisado, o PC Oliveira se manifestou, tudo certo, e tem que falar mesmo. Agora o lance do Santos, nada foi sequer citado. Não foi falado nada. Nada. Isso é bizarro, cara. Bizarro, tá? E eu acredito que esse lance foi até depois do gol do empate do São Paulo, né? O lance do Miguel. O gol do empate do São Paulo sai pelo lado direito, cruzamento, se eu não me engano, do Mike, numa falha de marcação do Escobar, que eu nem falo, cara, assim, jogadores vão falhar, né? Você pode fechar o espaço e tal, e aí eu sempre olho para o mérito do adversário também. Não gosto dessa coisa, tipo, olha, falha todo mundo. No lance do gol do Santos, eu acho que foi uma falha do Rafael, o Rafael aproveitou e fez o gol. No lance do gol do São Paulo, eu acho que tem a qualidade do cruzamento, que é muito bom, e a grande falha para mim é do João Basso, que entrou no intervalo no lugar do Adonis Frias, que tomou aquele cartão amarelo que era para ser vermelho. O João Basso sobe muito mal no lance, porque fica olhando a bola, e o Caleri sobe absoluto, e cabeceia no canto, sem chance para o Brasão. O São Paulo empatou o jogo, né? No final, o Santos tenta dar uma pressionada. Depois da entrada do Gabriel Bontempo, depois das mexidas do São Paulo e da entrada do Gabriel Bontempo, eu acho que o Santos conseguiu equilibrar a criação de jogadas e a mobilidade no meio de campo com o Gabriel Bontempo, o Miguel e a entrada do Roleiser. Só que a entrada do Roleiser não foi boa. O Roleiser não entrou bem.
O Roleiser entrou no lugar do Barreal, que já estava cansado, que inclusive, momentos antes de sair, teve uma jogada clara para o Santos de gol. O Barreal pega a bola numa recuperação no meio de campo. O Barreal pega a bola. E em vez de tocar para o Gabigol livre no meio da área, o Barreal chuta de fora da área, completamente estabalhoado. Assim, não faz sentido nenhum o que o Barreal fez naquele lance. Nenhum sentido o chute do Barreal. Era jogada com o Gabriel. Poderia até ser uma tabela, fazer 1-2, ele dá o passe, passar a ultrapassagem para chegar mais na cara do gol ainda do Rafael? Poderia. Eu acho que a escolha do Barreal foi bizonha nesse lance, né? Ele sai entre o Roleiser entra numa perna danada. Os dois primeiros lances do Roleiser, assim, é de dar pavor no torcedor. E eu vou ser bem justo. Eu gosto do Roleiser, eu acho ele bom jogador, eu acho que ele é talentoso, só que ele tá numa perna. E aí, quando eu venho e falo, eu acho que o Santos tem que usar o Roleiser de moeda de troca com algum outro clube para conseguir pegar um jogador melhor para ser titular, eu não quero descaralhar ou destruir a transferência. Porque eu acho que o Roleiser tinha que render. Só que você não acha um absurdo? Um cara que custou 66 milhões de reais não conseguir performar perto do que o Miguel performa, que foi muito criticado pela torcida no passado, injustamente? Pois é. Então, assim, se a gente tem o Miguel como uma alternativa, o Roleiser muito provavelmente vai ser reserva, já está sendo reserva nesse momento. O Barreal está melhor que o Roleiser, o Miguel está melhor que o Roleiser, o Bom Tempo está melhor que o Roleiser, mesmo jogando pouco. Então, a gente pode usar as alternativas, seja que é um jogador caro, e tentar usar de moeda de troca. Numa transferência como o Racing pelo Nardoni, que foi uma tentativa que não funcionou porque o Racing não quis. Mas numa outra possibilidade. O Boca Juniors comprou o Ascacibar, que eu já falei aqui várias vezes, que eu acho ele bom pra caramba, por 3 milhões de euros. O Santos não fez nenhuma oferta e o Ascacibar é justamente esse tipo de jogador que o Santos quer. Meio de campo de muita mobilidade que ocupa todos os espaços no meio de campo. Assim como é o Marcos Antônio. Eu botei ele na minha lista de scout. Falei, esse aqui é o cara que eu gostaria de ver com a camisa do Santos, porque ele é tudo que a gente busca. Meio de campo que pisa na área e marca com muita vigorosidade. E mesmo assim o Santos não foi atrás. Sabe por quê? Porque o Alexandre Matos não sabe mapear jogador. Ele é extremamente incompetente. Ele só sabe mapear os queridinhos dele. E muito me espanta ninguém do Santos ter colocado o nome do Ascacibar na lista de possíveis reforços. Nada foi feito. Nada. Nenhuma tentativa de negócio. Porque foram 3 milhões de euros para ir pro Boca, tá? 3 milhões de euros. Jogador de 28 anos. 3 milhões de euros pelo Ascacibar. E o Santos nem foi atrás, nem tentou conversar. Sabe de onde o Ascacibar era? Do Estudiantes. Sabe de onde é o Estudiantes? Clube que o Roleiser jogava antes, era camisa 10, e foi lá que ele viveu a melhor fase da carreira dele. Você poderia até ganhar um dinheiro, tentar 2 jogadores pelo valor do Roleiser. O Santos nem tentou, tá certo? Então é nesse tipo de jogador que eu falo. Não é num Zé Ruela qualquer. Não vou falar ainda do Zé Aldo, porque eu acho ele bom jogador, tá? Que eu acho que se vier pro Santos é uma boa tentativa. Não é nem um Zé Ruela qualquer. Não é isso. É nesse tipo de jogador que o Santos ignora, porque o diretor de futebol do Santos é incompetente e não tem capacidade de mapear o mercado para procurar jogadores no perfil que o Santos precisa. E eu falo isso com propriedade porque até agora esse jogador não veio, que é tudo o que o Vojvoda quer. Ele quer um jogador do perfil do Hércules, do Marcos Antônio, e o Santos não foi atrás de nenhum deles. Só foi atrás do Loyola, que ofereceu 6, segundo dizem, né? Pelo que eu parece, não foi ofereceu nada, mas ofereceu 6 e depois o dinheiro da oferta do Loyola simplesmente sumiu, que o Santos foi atrás de mais ninguém. Esses são os incompetentes que comandam o clube que a gente torce, tá? Então, volte seus canhões para eles. Eles que têm que ser criticados. E parabéns à torcida no estádio que se manifestou xingando o presidente do Santos. É isso que tem que acontecer. É ele o grande culpado. É ele e quem puxa o saco dele, inclusive o Alexandre Matos, que acho que o que ele mais faz bem dentro do cargo dele é puxar o saco do presidente do Santos e do filhinho do presidente do Santos. É isso que ele faz com maestria. Todas as outras coisas que ele precisa fazer, ele faz mal. Mas isso, puxar o saco, ó, ele é campeão, tá? Enfim, o jogo se desenrola e o Santos não consegue criar mais oportunidades, o São Paulo também não, o jogo fica morno no final. O Santos até tenta dar uma pressão mais física, de pressionar no campo de ataque sem conseguir criar uma grande jogada, e foi pouco. Né? 1-1, pelo que o jogo foi, é um placar justo, tá? Mas o Santos, num geral, não jogou bem. Não jogou bem, tá? Tem alguns destaques positivos, que eu acho que dá para ir. Acho que o Luan Pérez fez uma boa partida, gostei da partida do Luan Pérez. O Frias, pelo primeiro tempo, eu acho que ele tinha que ser expulso, mas ele fez um primeiro tempo bom, tá? O Mike, dentro do realidade de Mike, eu acho que fez uma partida razoável, tá? Pelo que o Santos precisa, muito pouco. O Escobar também, então assim, pega os dois laterais. Eu não tô elogiando porque achando que eles são bons.
Eu acho que dentro do que eles apresentam, eles jogaram bem. Só que é muito pouco para o que o Santos precisa. João Schmidt mal de novo, toca muito para trás, perde bolas bobas, perde o domínio de bola em lance sozinho, como aconteceu 2 vezes no primeiro tempo e outra vez no segundo. Né? Ele domina a bola, ele tem o passe pronto para fazer e ele se atrapalha totalmente com a bola, perde o domínio da bola, assim, completamente desligado do jogo. O Zé Rafael foi bem, eu acho que o Zé Rafael foi o melhor jogador do Santos no primeiro tempo. Comparado ao jogo anterior, eu não teria nem colocado ele em campo, porque assim foi vergonhosa a apresentação do Zé Rafael na partida contra o São Paulo semana, mas hoje eu preciso ser honesto, ele jogou bem, até enquanto o físico deu, tá certo? Barreal, eu acho que o primeiro tempo do Barreal foi bom, o segundo eu acho que ele caiu bastante em produção, mas ainda assim, mesmo mal, ele passa pelos lances, ele tá sempre se movimentando, ele ajuda muito no campo de defesa, então o Barreal, no que quando falta técnica, ele compensa na força de vontade, só que ele tem a técnica também. Então nem todo lance ele vai conseguir fazer uma grande jogada, mas ele consegue passar pelo adversário, ele tem bom drible, ele tem boa visão de jogo e às vezes ele faz escolhas ruins. Se o Barreal fosse um craque, ele não estava jogando no Santos, né? Ele estava nessa idade que ele está, com 24 para 25 anos, ele estava jogando na Espanha, na Itália, na Inglaterra, jogando em times pelo menos no segundo escalão do futebol europeu ali, né? Brighton, etc. E não, né? O Barreal tem escolhas ruins também. A gente precisa entender esse tipo de coisa. Rony e Gabigol, né? Gabriel Menino, eu acho que ele fez uma partida ruim, tá? A partida do Gabriel Menino foi fraca, acho que ele estava pilhado também do jogo anterior, estava com medo de fazer besteira, mas escolhas ruins, movimentação interessante, mas escolhas ruins. Então acho que ele foi mal. Gabigol e Rony, eu acho que o Rony foi muito voluntarioso, mas ele não fez um bom jogo, assim como o Gabriel também, que recebeu poucos passes. Eu acho que de movimentação, o time do Santos, alguns jogadores foram muito bem. Movimentação, tá? Gabigol, movimentação. Olha lá, Gabigol, Rony se movimentou muito, Barreal, Zé Rafael e Escobar. Tem uma boa movimentação. Escobar hoje fez ultrapassagem, foi sempre uma alternativa de passe, então, por isso que eu tô falando da realidade do que ele apresenta, eu acho que ele foi bem. Mas, no geral, é um cara muito baixo, muito fraco, né? Substitutos. Lautaro Dias entrou e não fez nada de produtivo, fraco. Roleiser entrou mal, né? Não gostei da entrada do Roleiser. Basso foi muito mal, protagonista do lance que o Santos levou o gol. Gabriel Bontempo e Miguel, eu acho que entraram bem, tá? Eu acho que o Bontempo pegou até pouco na bola, mas o que eu digo aqui, e aí vai na casa de movimentação. Quando o Santos está com a bola, o Bontempo, ele sempre é um cara que está perto do lance. Pode reparar, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ele é sempre o cara que está perto, criando o número, e isso é importante. É isso que o Marcos Antônio faz. O Marcos Antônio é mais jogador que o Gabriel Bontempo, só tô falando assim. Isso o Marcos Antônio faz no São Paulo. Ele é um cara que, onde o São Paulo está com a bola, ele sempre está perto do lance. Ele é sempre esse cara ativo perto do lance. Ele é sempre um número a mais, criando problema para o adversário. A bola nem sempre vai passar pelos pés dele, mas ele sempre está ali. E o Gabriel Bontempo fez isso. E o Miguel, ele foi bem, né? Eu acho que o Miguel entrou com uma função interessante, criando jogadas interessantes, né? Algumas escolhas erradas também, mas eu acho que foi pênalti em cima dele. E eu acho que ele é um cara que tá chamando a responsabilidade. Eu tenho gostado do Miguel jogando com a camisa do Santos, cara. Nada de fenomenal, né? Mas eu acho que é uma coisa positiva que a gente pode tirar disso. De resto, Vojvoda, eu não gostei da escalação inicial, acho que tem toda essa coisa física que foi apontado, mas o Santos não tá na hora de escolher coisa física. Eu sei que é complicado, pode ter uma lesão, né? Mas entre Mike e JP Sherman, eu sempre vou escolher o JP Sherman, cara. O Mike é muito fraco, tá certo? Embora custe muito, tenha salário alto e contrato longo, né? Senhor Alexandre Matos, o senhor não explica, né? O senhor não assumiu também a compra do Bilal Brahim, quis jogar, transferir a responsabilidade para o treinador, mas eu acho que o Vojvoda, ele demora, assim, foi uma coisa que eu sempre percebi de bom nele, leitura de jogo. Eu acho que no Santos ele tem errado na leitura de jogo. Só que hoje eu não acho que ele fez uma leitura de jogo ruim, tá bom? Quando ele começa a mexer no meio de campo, que ele perde o meio de campo ali para o São Paulo no segundo tempo, ele mexe para criar número no meio de campo, justamente com a entrada do Gabriel Bontempo e do Miguel. Então, o Santos volta a equilibrar as condições do meio de campo. E aí esbarra também na qualidade dos jogadores e no que o São Paulo tem de bom, que é justamente quando entra o Marcos Antônio, Lucas e o Luciano. O São Paulo cria técnica no meio de campo, que cria dificuldade para o Santos. Mas ele mexe bem. Eu acho que a entrada ruim é justamente a do Basso, só que assim, eu escolheria o Zé Ivaldo, tá? Entre Basso e Zé Ivaldo, eu escolheria o Zé Ivaldo para entrar ali. Então, assim, o que me incomoda muito no Vojvoda é isso. Ele coloca um cara, tipo o Duarte, no jogo seguinte não presta mais. Ele coloca o Zé Ivaldo, tá, é fraco, no jogo seguinte não presta mais e não entra mais. E ele vem com o Basso, ele reinventa o Basso,
que não dá, ele não tem condições. Eu não acho o Basso uma nulidade, só que eu acho que ele é um jogador fraco para o nível que o Santos precisa. Esse é o ponto. O Santos não pode confiar nesse tipo de jogador. Eles são fracos e não são confiáveis. O Luan Pérez, eu acho que ele falha às vezes. Eu acho que tem jogos que ele faz ruim. Só que na teoria, aí perto do que o Santos tem, é o zagueiro mais confiável que o Santos tem. É o que dá mais qualidade de jogo para o Santos estando na defesa, que é o Luan Pérez. Ele erra também, ele erra passe, ele erra lançamento, ele erra cobertura, ele erra bote. Claro, como todos os jogadores vão errar. Só que dentro dos jogadores de zaga que o Santos tem, é o melhor zagueiro que o Santos tem, tecnicamente falando. E aí, você tem que pensar, não vai contratar ninguém, não tá trazendo ninguém, tem que pensar no João Alencar. Tem que pensar no João Ananias. É complicado jogar os Leões? Só que jogador bom se cria em momento difícil também. A gente tem o próprio Beraldo no próprio São Paulo, que foi o adversário de hoje, que ele se criou num momento difícil do São Paulo. E virou titular, e depois foi pro PSG por muito dinheiro. Então tem que pensar nessas alternativas, cara. Se não tá funcionando ali, e tentativa o tempo inteiro, esses caras mais velhos não funcionam, olha pra base. Isso o Vojvoda erra demais, cara. Ele demora muito para dar oportunidade para um menino mais novo. Agora, o que ele tá fazendo com o Robinho Júnior, eu acho que tá certo. De não colocar tanto em campo, porque a torcida já tá começando a voltar o foco para ele, falar, esse moleque é fraco, não presta, não sei o quê, e não entende bosta nenhuma de contexto, né? Botaram o moleque lá de profissional, era banco no sub-20, meteram no profissional, deram a camisa 7 para ele, que era do pai, etc. O nível de cobrança vai ser proporcional. Mas acho que Matheus Xavier, Gabriel Bontempo, JP Sherman e o Gustavo, quando tiver disponível, o Gustavinho, tem que pisar mais em campo. E a mesma coisa vale para Alencar e para Ananias. Testa um dos dois. Você testou todo mundo, cara. Testa um dos dois. Nesses você tem que testar e ter mais paciência. Agora, a paciência que o Vojvoda tem para esses jogadores, isso me incomoda. Para Mike, para Escobar e etc. Tá bom? Esse é meu ponto de vista. Quero te ouvir. Diz aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e até lá. Valeu.